Bem-vindos mais a um Pod Café, né, meu amigo? Que beleza estar aqui de novo. Estamos de volta, que alegria. Que felicidade. Hoje uma convidada aí mega especial. Vai ser show, vai ser show. Eu nem sabia que o que ela faz existia, meu amigo. Isso é uma coisa, eu acho que muita gente ainda não sabe ainda, né? É isso aí, bem-vinda, Sara Nívia. Muito Acertei? obrigada. É isso aí, bem-vinda. Antes eu queria agradecer pela oportunidade, por abrir as portas para eu falar um assunto tão delicado e sensível. Mesmo sendo um assunto delicado, tenho certeza que a gente vai dar muita risada aqui. Ah, né? com certeza. Então, o pessoal deve estar curioso para saber o que é, então, por favor, Sara, se apresenta e diz o que você faz. Então, essa pergunta, né, desde que eu tive a minha última experiência mística, né, uma das últimas, né, que foi no dia do eclipse, 8 de abril, eu tenho muita dificuldade para responder, porque eu acho que eu não sou os diplomas que eu conquistei. Entendi. Eu não sou a casa que eu tenho, o carro que eu tenho, a roupa que eu visto. Então, para mim, eu tenho um pouco de dificuldade, porque eu me sinto completa e ao mesmo tempo vazia. Mas nessa vida, eu sou carioca, casada, tenho um filho de 23 anos. Vim para o Canadá em 2016. Morei em Terra Nova, na capital, St. John's. E depois de 2 anos e meio, a gente se mudou para Bathurst, New Brunswick. E antes de começar o Covid, a gente chegou em Montreal para uma nova vida. Né? Então, atualmente, né, lá no Brasil, eu era engenheira civil. Uau. Trabalhei numa multinacional americana, era responsável por calcular equipamentos de prospecção de petróleo. Uau! Bem diferente, né? Tudo a ver com o atual. Tudo a ver com o atual. Mas eu já fui de tudo um pouco, é engraçado porque às vezes eu vejo pessoas que são assim, ficam 40 anos numa profissão, 20 anos, né? E aquilo me dá agonia, porque eu acho que a vida é um teatro, então é bom a gente atuar em várias formas, né? Então, por exemplo, eu já fui professora, antes de ser engenheira, fui professora primária, já fui barista também, né? Então foi bem legal. Mas, voltando, né? Hoje em dia, né, eu trabalho mais como eu posso explicar? Eu costumo falar que eu sou doula, mas eu não falo tudo, eu espero a reação da pessoa. Eu sei. Ela vai falar assim, eu sei o que é doula, claro, minha esposa tá grávida. Eu procurei, assim, não é bem essa doula. Então eu comecei a ver assim, como é que eu posso falar? A reação das pessoas, né? Então eu sou doula. Mas a pessoa, ai que lindo! É nascimento, não. Nascimento. Mas não deixa de ser. Aí, diferente. né, a pessoa falava assim, ai que lindo, tal. Aí sempre contava uma história legal. E você, qual é a sua experiência? Eu falei, a minha vertente é uma diferente, né? Eu sou doula de fim de vida. Caramba. Né? Pode falar doula de morte? É muito pesado? Não, assim, eu particularmente não gosto, porque eu acho que a palavra morte é um tabu. É verdade. É que morte é uma coisa que liga, parece que é realmente o fim, né? É o fim. Falar morte, né? Fim de vida não é. Fim da vida, mas né, para quem acredita, pode... É verdade. Na verdade, eu acredito que a gente só tem uma vida, mas várias existências. Entendi. Então, é o fim daquele capítulo. Sim. Então, eu também trabalho como litoterapeuta, que é terapia em cristais, né? Tá. E também sou Reiki Master, e atualmente eu estou fazendo também um curso de massoterapia. Olha que maneiro. E eu Legal. já faço, já aplico massagem, né? Já fiz um outro curso em pessoas em fim de vida também. Então é isso, sou doula de fim de vida. Eu acompanho pessoas que estão prestes a fazer a viagem. E essa é uma das coisas mais interessantes para mim, porque quando alguém... eu não gosto de falar me contrata, né? Quando alguém me escolhe, porque tem que ter conexão entre almas. Quando alguém me escolhe, para mim é uma honra, porque eu vou participar de um evento único da vida daquela pessoa. É como se eu visse um eclipse solar total. E assim, é diferente porque quando uma doula de nascimento, vamos falar assim, só pra gente diferenciar, cara, você tem ali 9 meses, você tem um período estipulado, tal data, cara, tchau, né, vai seguir a sua vida. Uma doula de fim de vida
Cara, pode às vezes demorar... tem um mês, uma semana, 3 meses. Você não sabe. Às vezes o que era 3 meses ficou 1 ano. Às vezes o que era 3 meses ficou uma cura. Então a gente não sabe. Né? Pois é. E tu vai até o final eu com a vou pessoa? Até o final. Eu, aqui no Canadá, eu não sei como é no Brasil, então eu vou contar minha experiência no Canadá, né? Então, aqui no Canadá, quando a pessoa me contrata, digamos assim, eu acompanho até a cerimônia fúnebre. Que acontece geralmente 15 dias depois, a 60 dias depois do falecimento da pessoa. Né? Mas a primeira coisa, quando a pessoa me contrata e tá tudo certo, vamos começar a trabalhar, eu pergunto assim: vamos fazer as malas? Isso é estranho, porque, tipo, eu não diria que falar da morte é um tabu, mas eu acho que a maioria das pessoas tem medo dessa coisa da morte, né? Sim, tipo, eu falando de mim particularmente, eu sou um cara que meio que tem, não é meu medo de morrer, mas eu nunca gostei de, tipo, ir lá e, tipo, falando de mim, quando meu pai morreu, eu não quis ir lá ver ele no caixão. Eu não gosto, sabe? Nunca gostei. Sim. Eu acho que tem muita gente que é assim, que não gosta, sabe? Não é um tabu, mas é tipo um medo, assim. Disso, sabe? Eu acho que a luta é o ponto comum de todas as religiões, que é descobrir ou entender a morte. Porque durante a vida, eu acho que é muito comum, né? Você amar o próximo, respeito. Acho que quase que é comum em todas as religiões. Eu acho que eles culminam nessa, assim, e aí, agora? Né? E depois? Mas era pra ser... porque é uma coisa natural, né? Todo mundo vai morrer. A morte não é um mistério. Não é mistério, é verdade. Todo mundo já sabe o que vai acontecer, né? Né? Mas assim, apesar que é um mistério. Sim. É um mistério sem ser um mistério. Sim. Né? Sim. Mas é engraçado porque é isso mesmo, né? Então, o meu trabalho, o que acontece? É trabalhar com não julgamento. Sim. Porque tem famílias, né? Tem pessoas na família que falam comigo que não aguenta... ver a situação da pessoa, não vai participar do funeral, ou então não vai participar da vigília. Vigília é uma coisa que eu faço também, né? Quando a pessoa faltam, por exemplo, 3 dias para morrer, né? Eu faço um tipo de massagem que ajuda, né? Que eu aperto alguns pontos do corpo, né? De forma sutil, e que eu ajudo a alma a desacoplar do corpo, né? Quer dizer, a pessoa... Isso filosoficamente falando, mas é como se a pessoa entra num estado de relaxamento tão grande que não tem mais... se desprendendo, não tem mais o que ter apego ali, né? E essa parte, realmente, tem gente que não aguenta. Então, eu sou escolhida para ficar até o final. Mas eu acho que, assim, no final, me corrija se eu estiver errado, quem sofre mais é quem fica, né? Porque quem tá indo, depende. Eu não sei. Acho que quem fica sofre bastante também. Você tem algum acompanhamento? Que não são bonitas. Tá. Mas você acompanha também as famílias? Quando é preciso, acompanho. Mas eu quero deixar bem claro aqui que eu não sou terapeuta nem psicóloga. Tá. Né? Não, sim. Porque aí eu trabalho com uma equipe. Então, é uma equipe com médicos, psicólogos, terapeutas... que mais? Psiquiatras. Então, é um assunto muito sensível e eu só posso agir até um certo ponto. Entendi. Né? Meu acompanhamento é não médico. Entendi. Ele é mais, assim, digamos, faz parte da medicina integrativa. Tá. É como se eu tivesse que me tornar o companheiro de viagem de uma pessoa. Entendi. Em menos tempo possível. Tá. E aí tu tem uma Isso, essa palavra aí. Tipo, quantas vezes por semana tu atende essa pessoa? Então, eu particularmente gosto de pegar um paciente por vez. Por quê? Uma pessoa por vez. Porque eu não vou jogar com coisas assim previsíveis, né? Então, se eu atendesse 2 pessoas, elas poderiam ter um problema gravíssimo, então a morte iminente no mesmo momento. Então, por respeito àquela família, a situação toda, eu pego um por vez. Então, geralmente são 3 a 4 por ano. Tá. Né? Mas fora o trabalho que eu vou realizar também a partir de 25 de janeiro no Hospital Monte Sinai, aqui em Montreal. Maneiro. Vou fazer parte da equipe de cuidados paliativos. Legal. Estou muito feliz. Eu fui, digamos assim, eu entrei assim, eu falei, ai meu Deus, seria bom, né, fazer parte de uma equipe tão boa, né, tão preparada, e acabou que é como se eu recebesse o convite, né, eu fui muito bem recebida. Que legal. E temos muitos projetos, assim, para colocar, né, adiante. Legal. E aqui em Montreal, quantas pessoas tem com essa mesma... Aqui, então, tipo aqui eu não sei, mas não é normal, não. Não é muito... Que eu saiba, tem eu e mais 2 pessoas, né?
mas isso com formação, né? Porque quando eu decidi que eu iria me tornar, né, uma doula, eu procurei a melhor formação que existe no momento, né, que prepara melhor. Então, eu entrei no curso da Universidade de Vermont, nos Estados Unidos. Tá. Esse curso foi muito interessante porque em todos os dias de aula, né, todos os módulos que a gente trabalhou, a professora, né, os professores colocavam a gente no lugar da pessoa em fim de vida. Uau! Então, eu vivi tudo e foi muito marcante. Tem gente que não aguenta terminar o curso, né? Uhum. O curso, ele tem um acompanhamento psiquiátrico e uma linha que você pode ligar a qualquer momento se você tiver pensamentos suicidas, destrutivos. Tá. Porque ele mexe com muitas coisas. Sim. Entendeu? Sim, uma coisa não é para qualquer pessoa, né? Porque Não vai estar trabalhando, né, com esse tipo de assunto, assim, tratando com pessoas que estão prontas, prestes a morrer, né? Tu tem que estar preparado psicologicamente. Isso era uma coisa que eu ia te perguntar, essa carga negativa. Posso Então, falar isso? Negativa? Você eu não vejo absorve, assim, porque a morte, pra mim, não existe morte. Tá. Pra mim, tá todo mundo vivo. Entendi. Tá. Eu tenho uma visão diferente. Tá. Mas acho que a vida me preparou. Porque eu sempre fui uma criança um pouco diferente. Eu, apesar de ter nascido no lar católico, rígido, né, e cheio de regras, eu não acreditava naquele Deus que falavam, que para mim parecia um Deus vingativo, bipolar, que mudava de humor. Malvado. Aí eu ficava questionando, assim, sobre como pode, né, Jesus Cristo vir de um pai tão diferente, né? Então, o que aconteceu? Isso me trouxe muitos problemas no catecismo. Uhum. Que eu questionava coisas que as pessoas não estavam preparadas para saber, né? E nesse interim, né, desde a minha infância, desde que eu me lembro por gente, eu sempre tive um fascínio. Eu sempre encontrei animais mortos no meu caminho. Parece que o meu olho olhava aquilo ali, com laser, né? Uhum. Então era passarinho, borboleta, tudo. E eu via beleza naquilo, né? Eu via assim, era diferente, era uma coisa, é como se fosse uma escultura viva, né? Às vezes a gente vai no museu ver aquelas esculturas, mas olhava aquela escultura natural, falei, gente, que coisa linda. Seria a mesma ideia da galera que empalha, né? Animais. Eles têm também essa ideia de... Mas isso é estranho, né? Porque tu vê uma pessoa morta, mesmo que a pessoa tenha recém-morrido. Pelo menos eu vejo dessa forma. Quando tu vê que a pessoa, que o espírito não tá mais ali, né? Tu consegue ver que a pessoa não tá mais ali. Sim. Né? Não é a mesma coisa, tipo, uma pessoa deitar e fechar os olhos e a pessoa tá morta mesmo, tu vê que consegue ver, né? Eu falei essa questão da pessoa que empalha. Eu vi um documentário esses dias já tem um tempo, e a declaração da pessoa que fazia, por que você te levou a empalhar animais, né? Que eu gosto de eternizar aquele momento ali pré-morte. Uhum. Ele não falou morte, ele falou pré-morte. E aí parece que vai morrer, mas está ali eternizado. Então, assim, ele viu beleza naquilo ali. Bom, não sei. Então, eu vi beleza, mas é tipo assim, quando eu pegava, às vezes, o passarinho, eu enterrava. Eu pegava o animal e enterrava, né? Até hoje eu sou assim. Ainda bem que meu marido compreende. Tem animais que não dá para enterrar, porque são grandes às vezes, mas na medida do possível eu faço. Mas assim, eu via, era como se fosse eu imaginava aquela vida. Quantas vezes aquele passarinho cantou? Será que cantou para mim? Aí eu ficava imaginando ele voando, onde ele devia estar agora. Eu não via com tristeza, né? Então acho que isso me ajudou muito a entender, né, a morte, né, e o ajudar a morrer, a desmistificar isso, porque é muito difícil falar de uma coisa que é um mistério e que tem um véu, né, entre a nossa realidade física e uma realidade que não se pode tocar. Sim. Então tem que ser tratado com muito respeito, mas ao mesmo tempo sem essa carga de tristeza, né? Entendi. Eu acho que a tristeza vem do apego, né, que a gente não sabe como vai ficar depois, a nossa família, a gente se preocupa muito. Né? E tu diria que quando trabalha com essas pessoas que estão prestes a morrer, assim, tu consegue, digamos, inverter o que ela tá sentindo em relação a isso? Porque normalmente a pessoa tá triste porque ela vai morrer, né? No final ela consegue pelo menos morrer com mais tranquilidade, assim, digamos? Então, nem sempre,
como eu vou falar, claro que a pessoa fica triste porque vai largar essa experiência, a família, né, vai ter que partir, mas nem sempre eu consigo isso. O meu objetivo, quando eu atendo uma pessoa, é que ela encontre o divino através de mim. Uhum. Então, eu acho que encontrando o divino, essa força, né, que nos une, vai ajudar ela a encontrar o próprio caminho. E a entender que na hora da partida, a gente sempre vai sozinho. A gente nunca, apesar de ter mortes coletivas, mas é um ato nosso. Sim. Só nosso. Né? E a gente não pode pegar na mão de um amigo nosso, de um parente, e falar, vem comigo que eu tô com medo. Sim, sim. Não pode. É. Então eu faço o máximo para a pessoa entender, né, compreender. Então eu trago questões filosóficas muito importantes, reflexões, né, para a família também. Nem sempre todo mundo fica preparado. Sim. Então é trabalhar com sentido de presença, né? Eu tenho que estar presente, por exemplo, um caso, é uma pessoa que está em fim de vida e está em casa. Né? Então, às vezes, a família tira a autonomia dessa pessoa. Essa pessoa já morreu em vida. Entendi. Por exemplo, né? Eu vou tirar o celular do papai porque ele já está tão doente, não tem por que ele ficar horas no celular. Uhum. Entendeu? Eu dei um exemplo de celular, mas é tirar tudo. Entendi. Vão apagando a pessoa aos poucos. Apaga a pessoa, apaga a individualidade. Isso eu acho que é pior para a pessoa que está em fim de vida. Né? É uma exclusão. Né? E às vezes, por exemplo, a pessoa está no quarto e chega a visita, vim visitar fulano. Aí começam a falar do estado da saúde, sabe? Então, são nesses pequenos toques, assim, reflexões que eu trago para a família, né? Para ela mudar algumas coisas, alguns hábitos, entendeu? E quem te contrata geralmente é a família ou o próprio paciente, a própria pessoa? Depende. Na maioria das vezes é a pessoa. Assim, a pessoa, eu vou contratar alguém para me acompanhar, essa é a ideia? Assim, nem sempre eu atendo quem vai morrer. Eu atendo também. É diferente. Calma aí. Como assim? Por exemplo, eu atendi um casal com 2 filhos, um pré-adolescente, uma criança, que queriam planificar situações de emergência. Por exemplo, se o pai morresse, o que a mãe deveria fazer? Porque na hora da morte ninguém pensa em nada, é um desespero. O primeiro momento. Então, o que a gente fez? Fez um compêndio de situações, né, do que fazer quando o pai morrer, do que fazer quando a mãe morrer e do que fazer quando os 2 morrerem. Uau! Então, por exemplo, conta bancária, onde está, quem é o gerente da conta, ser um notário, um advogado, se tem testamento, sim. Qual é o médico que essa pessoa gostaria de ser tratado, se tem uma situação de emergência. Então, a gente faz todo esse... É um plano diferente para cada situação. É um plano, né, diferente, mas é que a família é responsável por revisar todo ano, porque as coisas mudam, né? Então, por exemplo, se o pai viajou, vai ficar 1 ano fora. Aí a esposa não sabe o que fazer, tem que resolver o problema no banco, tal. Então ela já sabe aonde é o banco, quem procurar. Tá. A gente liga muito a parte da morte, né? Mas não, tem coisas da vida que exigem saídas rápidas, né? Em que às vezes a pessoa está incomunicável. Então, por exemplo, se os pais morressem no acidente aéreo, então o mais velho pegaria aquilo ali e abriria, igual uma receita de bolo. Uhum, Primeiro item, segundo, terceiro, quarto, quinto, já sabia o que fazer, entendeu? Step by step. Então tem essa vertente também que não é muito comum no nosso país, né? Que é no sufoco. É tudo no sufoco no Brasil. E aqui tu já atendeu brasileiros também, ou não? Ainda não? Não, mas eu estou preparada para atender qualquer tipo de pessoa, porque a gente mora num país multicultural, né? Então eu comecei a estudar sobre religiões. Né? Então aqui é um país que tem muitas pessoas de várias religiões, né? E é bem interessante, eu aprendi muita coisa. Eu agora, conversando com você, eu estou entendendo por que você não fala doula de morte, e sim doula de fim de vida. Porque é o período, não é a morte em si. É o período. É esse período. Se fosse doula de morte, seria ali na hora ali, aquela questão muito imediatista, né? E não é. Então, não às é vezes eu também sou contratada pela família para atuar na vigília. No dia?
Mas como que a família sabe? Geralmente o médico fala, né? A pessoa deve estar internada, provavelmente. Tem casos e casos, né? Mas, por exemplo, o médico fala, tem mais saída, talvez 3 dias, né? A pessoa consegue saber. Sei, tá. Né? E a pessoa que já conhece meu trabalho me contrata. E eu faço a vigília. E aí tu fica ali até o fim? Até o fim. E se nesse período que você tiver com a pessoa fala assim, olha, eu quero ir embora. Eu não quero mais ficar esperando nada, não. Eu quero ir embora. Quero ir embora. A pessoa em fim de vida? Geralmente está no CTI. Então ela está entubada. Então ela não... Ela sente a minha presença, né? Eu não tô ali para falar. Eu sou como uma oração viva. Entendi. Ela sabe... É como se fosse uma mãe para aquele momento. Entendi. É uma parteira de almas. Tá. Né? Então eu sou aquela presença que está ali para falar, olha, vai dar certo. Tá. Então não existe a pessoa que está doente, por exemplo, em casa, e você vai acompanhando, conversando com ela. Existe. A minha questão é assim, se nesse período ela fala assim, olha, eu quero ir embora, eu não quero ficar aqui, eu quero morrer. É quando pede eutanásia. Isso. Tem de tudo aqui. Então, a doula, ela não pode julgar a pessoa, não pode botar suas crenças religiosas em primeiro lugar. Então, nós que somos um país assim cristão, né? Tá. Para o brasileiro, acho que é um pouco difícil de entender isso. Né? Mas aqui eu acho que já tem uma outra mentalidade, né? E eu fico até o final. Porque aqui é autorizado, né? Eutanásia? Eutanásia. Já teve suicídio caso de eutanásia, né? Eu ainda não acompanhei nenhum caso. Aqui tem mais outro lugar, não é só Canadá e Suécia, se eu não me engano. Eu acho. Tem Estados Unidos também. Então é só Canadá e Estados Unidos, não sei. Mas eu estava num grupo, eu fiz parte de um projeto piloto do governo do Quebec, né, que a gente acompanhava pessoas vulneráveis em fim de vida, e teve pessoas que pediram eutanásia. Né? Então, tinha pessoas que acompanhavam esses doentes que entraram em crise, porque... Sim. Isso precisa ser autorizado pela justiça, alguma coisa assim? Olha só. Eles fazem um dossiê completo médico, né? E tem um estudo e até chegar ao momento final. Mas essa hora é muito marcante, né? Então é aquela hora de não se a pessoa não está pronta para ser doula, né? Então ela não pode, se ela está pronta, ela não pode fazer julgamento. Sim. Entendeu? E outra também, eu acho que se a pessoa não está pronta, com certeza essa pessoa não vai precisar fazer um tratamento psicológico junto com esse tipo de trabalho também. Tem muita gente senão tu vai pra casa, vai começar, sei lá, vai sonhar com esse tipo de coisa, vai saber. Sim. Exato. Sim. Eu ia te perguntar isso, já chegou em casa, você, meu Deus. Eu não vou falar que eu não sou um robô, né? Às vezes eu choro, assim, mas eu aprendi nesse curso que eu fiz, né, e com a vida também, a ter pontos de ancoragem em mim, no meu corpo. Então eu comecei a me identificar. Quando eu fico em estado de pré-desequilíbrio, de tristeza, que eu vou entrar naquela onda, eu já sei que eu pego o meu dedo, eu pego nas minhas mãos, então eu tenho um anel num lugar específico. Então já me volta. Esse brinco que eu uso é outro ponto de equilíbrio. Tudo tem um porquê. Uhum. E aí você tem algum processo, um step by step em casa para você se descarregar? Você pode falar isso para dar aquele... Tem. A gente tem um ato de auto-amor muito grande, né? Porque acompanhar a morte das pessoas, né? Se a gente acompanha de uma forma contemplativa, a gente começa a entender a nossa vida. Então a gente aprende a se amar, porque as pessoas não se amam, né? Então tem um autocuidado, sim. Mas estar tipo, mais presente. Quando tu tá lá conversando com a pessoa lá, digamos, essa pessoa que tá no fim de vida, tu não vai ser sempre necessariamente uma conversa meio, triste, não, tu tá indo alguma coisa. Tu deve ter também essa coisa de tu levar um pouco de humor pra pessoa, né? Pra fazer a pessoa mais feliz naquele momento ali, né? Sim, uma das coisas que eu aprendi, que eu acho fantástico, né? Nunca chegar pra pessoa e falar, oi, tá tudo bem? Não, né, cara? Tá, Porra, não tá. Não tá tudo bem, né? Eu acho que não. Nossa, como você tá assim, assado. Mas vai ficar tudo bem, espera só um pouquinho. Vai passar, tá? Não dá, né? Então uma coisa que eu falo é, ai, que bom te ver aqui de novo.
ai, tô tão feliz de estar aqui com você. Então, são pequenas, são coisas bem sutis que a gente faz, né, que faz toda a diferença, né? Tem também a parte de, por exemplo, às vezes a pessoa dá um gatilho em você, em alguma coisa que aconteceu na sua vida no passado, ou então você presenciou a morte de um ente querido, ou do seu pai, ou de alguém, então aquela situação te dá um gatilho, por isso que é importante os pontos de ancoragem, né? Então é muito importante você se autoconhecer para ajudar o próximo. Você já chorou? Já. Na frente de um cliente, uma família? Já. Mas isso não deixa o pessoal mais triste? Não. Não, teve um caso da minha professora maravilhosa. Minha primeira professora, Gabriela Gimenez. Ela é americana. Ela é muito maravilhosa. Ela foi atender uma senhora, né? Mas ela se apegou tanto que quando ela partiu, ela chorou mais que a família. A família que consolou. Isso não diminui a gente, né? Então o pessoal tem sempre aquela, não, tem que ser igual, tem que ficar forte, né? É ser humano também, né? É ser humano. Né? Mas a gente, assim, quem tá há mais tempo e quem usa essa técnica de pontos de ancoragem, eu digo que é um pouco mais difícil não é de mostrar emoção, mas é aquele choro mais controlado. Entendi. Entendeu? Entendi. E assim, te afeta mais se for criança ou idoso, ou é tudo igual pra você? Pra mim é tudo igual. Pra mim eu prefiro até criança. Tá. Pra mim é mais fácil criança, mas eu gosto de todos. Assim, eu não tenho idade, porque isso é uma outra coisa que a gente tem, né? Que é a morte não tem idade. Né? E eu vejo que o ser humano é muito arrogante. Porque, por exemplo, a gente está aqui conversando, né? E tem gente batalhando pela vida lá no hospital. Sim. Quem diz que eles não vão receber a cura e a gente vai morrer daqui a pouco? É verdade. Quando eu voltar para casa, eu posso ser atropelada. Todo dia que a gente sai de casa é 50-50, né? Entendeu? Probabilidade. E às vezes a gente não pensa nisso, né? É verdade. Quantas pessoas fizeram planos para o próximo final de semana e não vão realizar, né? Então isso traz para a gente também Verdade. essa questão da finitude, né? Então hoje, quando eu saboreio um pão de queijo, um latte, um bolo embriagado, para mim é como se fosse, que delícia, gente, é tudo para mim. Sabe? É tudo, gente. É aquela questão de aproveitar o momento, né, Eu já não me critico. Às vezes eu volto no passado, mas assim, eu já não me critico mais certas coisas, entendeu? Porque eu vejo, por exemplo, teve uma senhora que ela passou a vida inteira, não, eu não posso comer isso, não posso comer aquilo, tenho que manter meu corpo toda fitness, tal, isso, aquilo. Aí chegou a doença. Então, e ela era nova, né? Então, nos últimos estágios, ela não sentia nem mais o gosto da coisa que ela mais amava, que era o mousse de chocolate. Putz. E ela falou, né, que se arrependia das vezes que ela não comia nem uma colherzinha, entendeu? Então, assim, eu trago essa reflexão também à luz, né? Porque quantas vezes a gente não é comer todo o pote, mas um pouquinho só. Sim. Né? Aquela coisa de ter uma roupa e tu não usar, não. É só pra uma ocasião especial. Não, eu vou trazer eu vou até mostrar outra coisa, vou até falar outra coisa. No Brasil tem muito isso, né? Mas eu não sei aqui no Canadá, porque eu não sei, não nasci aqui, mas no Brasil tem muito isso. Não, a louça é pra visita. Ah, tem né? muito disso, Não toca nisso. Esse copo é pra visita. Gente! Aí tu morre. Meu irmão, tu não usou tem nem copo, visita mais. Não tem mais visita. Aí tu visita depois a casa. Eu me lembro de um vinho, né, que o avô do meu marido guardou durante anos. É pra visita. Nunca recebeu visita. Aí quando ele morreu, resolveram abrir. Tava azedo. Nossa, puta segredo. Entendeu? Era um vinho assim, um vinho. E quando abriu, tava azedo, gente. Lembrei uma história agora do... Engraçado. Não sei se é piada, se foi verdade, que eu tá o... Mas uma o piada vô na cama. O piada muitas vezes. Tá o vô na cama. Tá a família toda reunida na casa, porque o vô tá pra partir. Aí o netinho tá ali com o vô dele ali, e o vô... Meu netinho, eu tô sentindo o cheiro daquele pastelzinho que a tua avó faz. Vai lá e pede pra ela um pastel e traz pra mim aqui. O guri vai lá, quando ele volta, sem o pastel. Aí eu vou, tá, mas cadê o pastel? Não, a avó disse que é pro velório.
Que horror. Porra, é demais. Então, aqui tem outra coisa que é bem diferente, o velório, né? A cerimônia funerária, né? No Brasil, não. Morreu, acabou, tchau e benção. A pessoa vai ser enterrada, a família ainda tá assim, né? O que aconteceu? Né? Passou 24 horas, você já tá de volta em casa e tu não sabe nem o que aconteceu, por quê, onde. E no Brasil aparece parente que tu não vê há 50 anos, né? Aí o que acontece? Aqui não, aqui as pessoas quando morrem, elas geralmente... O velório acontece de 15 a 60 dias, dependendo do caso, né? E eu fui no velório maravilhoso, olha só. Né? Fui no velório maravilhoso. A comida tava fantástica. Então, foi a irmã da minha colega que faleceu, a Genevieve Belanger, maravilhosa ela. Ela fez um trabalho maravilhoso aqui na área de assistência social no Quebec, fez a história do Quebec. Então, em relação à criança, à família, é maravilhosa ela. Repararam que eu falo que ela é maravilhosa? Porque pra mim ela não tá morta. Então, quando eu recebi o convite, quando eu soube que ela morreu, né, de câncer, é difícil, né? Mas quando eu recebi o convite... Você acompanhou ela também? Não. Tá. Porque ela não precisava. Tá. É uma pessoa evoluída. Assim, para esse aspecto, que eu acho que ela trabalhou com tanta dor durante a vida que ela mesma já sabia o que ia fazer, entendeu? Que às vezes a gente precisa ensinar um irmão nosso como agir, né? Porque a doença e a finitude dói às vezes, né? Dói sempre, né? E tem vários tipos de luto também. A perda de um animal, às vezes um emprego. A gente estava conversando antes, né? Um divórcio. Um divórcio. Exato. Né? Tem vários tipos de luto que a gente nem imagina, né? Sim. São os lutos invisíveis, né? Que a gente liga muito luto à pessoa quando morre, mas não, tem os lutos invisíveis. Sim. Mas voltando a Genevieve. Quando eu recebi o convite, eu já achei que era diferente. Porque quando eu recebi o convite, o primeiro sentimento que eu tive, eu falei, opa, é festa. Festinha da minha amiga. Né? Porque ela pediu o quê? Né? Engraçado, porque foi esse sentimento de felicidade, não foi de tristeza, apesar de eu estar triste. Né? Que isso aí, muitas vezes as pessoas são julgadas também, que as pessoas que vivem o luto, elas são meio que proibidas de sorrir. Né? Mas o luto é igual uma montanha-russa, às vezes você está lá embaixo, às vezes você está lá em cima, então por que julgar o outro? Né? Então quando eu recebi esse convite, eu gosto muito de me analisar, né? O que eu sentia? Eu senti o convite de uma pessoa que me chamou para celebrar a vida. É por isso que eu falei, é uma festa. Sim. Né? E uma coisa interessante foi que ela botou um dress code, que é tipo aquele, na nossa época, que tinha esporte fino. Esporte fino, sei. Mas ela botou assim, quero todo mundo colorido. E proibiu certas cores, né? E falou que queria estampas. Ela descreveu realmente o que queria. Isso a doula ajuda a pessoa a fazer. Mas só que ela é tão assim, sabe? Tão capaz de fazer que ela impôs o respeito. Não, eu quero assim. Então a família foi fazer assim. Porque às vezes a pessoa quer assim, a família... E a família tá bom. Senta lá, Cláudia. Senta lá, Cláudia, tá bom. Ou então pergunta, que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Fala que vai fazer e depois, agora já morreu, faz qualquer coisa. Agora não. Mas voltando. Aí, né, o que aconteceu? Quando eu cheguei, porque foi na Ilha de Serres, foi no... Les Enfants Terribles. Sei Ela fechou o restaurante e fez um coquetel. Então, quando eu já entrei ali, porque eles fazem tipo uma fila, né, pra falar com a família, né? Então, quando eu cheguei ali, ainda tinha pouca gente, então eu burlei, né? Porque como eu sou conhecida, eu fui atrás da minha amiga. Quando eu olhei minha amiga, gente, tava tão linda. Ela tá com um vestido... Ela ama o Brasil, ela sabe falar carioquês perfeito. Então, quando eu olhei, eu falei, gente... É claro que a gente chorou, mas eu vi a beleza nela, né? Sim. A gente chorou, tal, isso, aquilo, mas ela tava tão, sabe, a roupa maravilhosa, o ambiente maravilhoso. Ela tava triste, mas estava... É mais fácil de aceitar, sabe? Quando as coisas são compreendidas dessa forma.
Então foram entrando os convidados, né? E eu fui vendo, cada um mais colorido que o outro. Eu mesmo fui com um vestido super colorido, né? Aqueles de praia de Trancoso. Mas sem brinco. Mas aí, né, o que aconteceu? Era um restaurante, então a gente foi recebido com drinks, né? Com suco, água. E numa hora, assim, marcada, deixou todo mundo chegar, né? Apesar que aqui todo mundo chega na hora, mas teve aqueles 20 minutos, sim, né? Que espera. E veio o cerimonial, que era da família mesmo, né? Começar a cerimônia, né? Então tinha um telão enorme e começou a passar... começou a falar antes, né, que era uma mensagem da Genevieve e tal, se aquilo ali tava todo mundo chorando. Mas aí começou o vídeo. Gente, era ela falando. Mas ela tava na cama, né? Tava bem ruizinha, né? Aí parecia que ia filmar a pessoa morrendo, sabe? Uhum. Aí tava todo mundo assim, chorando, de repente ela... Que estão olhando? Ai, meu Deus! Todo mundo ficou assim. Não morri ainda. Ela falou isso. Eu não morri ainda, hein? Vocês pensam que eu tô morta? Aí eu acho que ela combinou, eu não sei, a roupa, né, que cada um usava, algumas pessoas. E você com essa roupa horrorosa? Eu falei pra você não ir assim e tal, isso aqui. Vocês estão aproveitando a festa aqui, eu tô organizando, né? Que maneiro. Aí começou a falar, eu que tô pagando isso aqui. Aí ela, gente, vocês não têm noção. Todo mundo ria, mas ria de gargalhar. Aí ela contou casos da família e tal. Demorou assim uns 10 minutos, né? Aí teve a mensagem que, né, aquela que dói, né? Uhum. E que foi marcante. Mas mesmo assim, é que ela falou que não queria estar indo embora, mas que ela fez aquilo ali, né? Tudo sim, por amor à família, aos amigos. E que pra gente confiar que tudo vai dar certo. Eu falei, gente, é maravilhosa, sabe? E ela falou, né? Fez um pedido que assim que ela terminasse de falar, né? Queria que todo mundo entrasse na fila. Aí ela explicou onde era, né? Pra falar que lá tinha a urna dela, tinha os restos mortais dela, né? Então a gente tinha que escrever um livrinho de memórias, estava perto da urna, dar tchau pra ela, falar com ela, pegar uma sementezinha de uma planta, não sei, miosotis, que é o Forget Me Not. Uhum. Conhece? Não. Não, é uma planta muito ligada ao amor eterno. Então ela falava, olha, quero que plantem, porque ela é que vai nos unir. Ó, que maneiro, cara. Né? Ela que vai unir nossos corações. Legal. Eu não quero ninguém triste. Então ela pediu isso na primavera pra gente plantar. A primavera tá chegando. Tem um soldado, não sei se é irlandês ou americano, que ele saiu na internet aí, que ele morreu aí na hora do enterro dele, ele botou pra tocar um áudio que ele... eu vi. Ele falou assim, me tira daqui, eu tô preso dentro do cachorro. O que vocês estão fazendo aí, gente? Eu ri pra caramba, e todo mundo riu. Todo mundo riu. Provavelmente a doula orientou ele. Olha, faz aí, mas cara. Normalmente quando vai assim no enterro, lá no Brasil, lá digamos, tu vai no velório lá... Como tu falou, né? Tem a hora de dar gargalhada, tem a hora de ficar triste. Normalmente tem assim, tem os grupos de pessoas, e às vezes as pessoas estão conversando, estão dando risada. Porque relembra, né? Casos da pessoa, momentos alegres com a pessoa, momentos engraçados, e a pessoa ri. É verdade. Aí, assim, nesse caso foi bem interessante. Eu sei que depois a gente entrou nessa fila, falou com ela, escreveu, tal, pegou a sementinha. Aí a gente foi convidado para ir no coquetel, né? Que tava lá, e foi maravilhoso. Então a gente teve a oportunidade de ir embora, né? Com o coração mais leve, né? Com aquela situação. Foi bem legal. Agora, só voltando no início do nosso bate-papo, Sara, a gente no início falou sobre não é a beleza da morte, você falou para mim que tem momentos que são bem complicados, não é tão feliz assim. Você poderia contar algum momento tenebroso? Assim, eu vejo que como a pessoa vive é como ela vai morrer. Por mais que eu ajude, não tem milagre. Assim, é muito difícil quebrar um hábito. Entendeu? Assim, existem milagres, claro, mas eu não vou falar que é raro, né? Porque eu vejo muita coisa acontecer.
Mas, a grosso modo falando, eu vejo que é isso. Como a pessoa vive, é como ela vai morrer. Se você é uma pessoa rígida, apegada, vai ser um desafio, né? Se a pessoa é uma pessoa rígida, apegada, vai ser um desafio quando enfrenta a morte. Então, tem um dos sintomas, né, que é ligado ao fim de vida, que a equipe médica fala que é alucinação, né? Mas tem religiões que falam que não é, que é onde o véu é rompido e a pessoa vê o outro lado. Tá. Né? O espiritismo é uma dessas, né? Então, tem pessoas que têm, né? Aí é que entra o lado místico da doula, né? Que a gente vivencia, né? Tem doulas que são mais sensitivas, tem doulas que não são, mas é impossível não sentir alguma coisa, né? Então, tem gente que, por exemplo, um caso, tem gente que fala, olha, minha mãe veio me buscar. Ela tá aqui. Eu falei, é mesmo? Aí, em vez de eu tratar como se fosse uma coisa loucura, eu falo, como é que ela tá vestida? Entendeu? Você tem que trazer a pessoa pro presente para ela se sentir amada até o estágio final. E como é que ela tá vestida? Ela tá falando alguma coisa? Que isso, é aquilo, tal. Entendeu? E tem também pessoas que falam, tem monstro aqui. Eu ia te perguntar isso. Isso para mim é uma dúvida também, porque aqui no Brasil eu creio que seria mais fácil esse tipo de profissão, porque no Brasil tem muita gente que acredita no espiritismo, no espiritualismo, e aqui pouca gente conhece, apesar de ser a província é uma província de descendência francesa, porque o espiritismo começou na França, né? Aqui pouca gente conhece o espiritismo. E aí deve ser meio difícil para essas pessoas, mais difícil para elas, porque na verdade elas não têm conhecimento disso, né? Não pra tem, elas, muitas não tem, não. Mas aqui tem, eu vejo que aqui na América do Norte tem médium, mas só que é um médium diferente do Chico Xavier. Né? É bem diferente, né? A pegada é diferente da do Chico. Então, assim, não tem como comparar, mas tem casos que... E nesse caso, assim, eu presenciando, como eu já conheço, eu venho de um país, apesar do Brasil ter sido mais ou menos o berço do espiritismo, as pessoas não estão preparadas quando chega a hora, entendeu? É complicado. E nesses casos eu entro em oração, sim, entendeu? E tem todo um protocolo que eu faço, mas é com respeito ao paciente, sim, mas eu também entro em contato com a espiritualidade, né? Você falou que está estudando religião, a história da religião. Religiões. Aqui a gente tem influência de várias religiões, como você mesmo falou. Tu já passou experiências, por exemplo, com muçulmano, com pessoas que têm outros tipos de religiões um pouco mais distantes daquilo que a gente vive no Brasil e seja mais próximo aqui do Canadá, com a própria religião eu já islâmica? Peguei ateu, né? Deve ser muito mais difícil. Depende. Porque ele não tem crença. Pra ele a crença dele não tem nada. Pra ele é o fim. Morreu, acabou. Então, mas aí quando você defronta com... Aí, quando uma pessoa é assim, né? As reflexões são mais voltadas para a física, para a metafísica, como o pessoal fala. Né? Então, já leva em conta conceitos sobre o cosmos, sobre uma coisa mais profunda. Tu tem que saber de tudo, hein? Porra! Sobre coisas mais profundas, porque eu acho um desperdício, né? Imagina, Deus cria a gente, Deus, assim, eu não gosto muito de falar Deus, porque para mim a palavra meio que não significa tudo, né? Mas é o divino, né? Criou a gente, né? Nos criou e seria um desperdício, né? A nossa consciência ser perdida. Entendeu? Todo esse conhecimento que eu estou tendo agora, será que eu não vou poder usar em outra oportunidade? É um desperdício. Então, quando você olha com conceitos de cosmologia, né, essa parte mais de física, aí você está preparado para conversar com pessoas assim. Entendeu? Tem, por exemplo, eu estudei também um pouco do Corão. Então, Jesus é um profeta, então tem que adaptar, né, as crenças das pessoas, né? Tem que estar aberta para tudo, porque é tudo diferente. Sim. E é o que eles pensam do que vem depois da morte, que isso influencia também a hora que ele está partindo, né? Uns vão acreditar que, né,
está indo para o céu encontrar Cristo, outros vão acreditar que está passando para a próxima vida. Sim, é verdade. Tem de tudo. Tem gente que pensa que, por exemplo, vai ficar debaixo da terra dormindo até o juízo final acontecer. Tá. Tem de tudo. Tem gente que pensa que Jesus Cristo vai voltar com um cavalo, entendeu? Então, assim, é bem interessante. E quando começou a fazer o curso lá em Vermont, lá, dentro do curso já começou a atender pessoas, já como se tivesse um estágio, alguma coisa assim, ou só começou a atender depois que terminou o curso? Não, na verdade eu tinha feito um curso antes, né? Assim, foi um curso mais simples, né? Que eu fiz com essa doula maravilhosa, que é a Gabriela Jimenez, e eu comecei já a atender. Então, depois veio o curso mais profissionalizante, né? Mas, na verdade, eu acho que o meu objetivo, né, é fazer com que as pessoas sejam doulas de si mesmo. Entendi. Né? Legal. Porque o que é uma doula de si mesmo, né? O que é uma doula de fim de vida? É estar presente no momento presente. E quantas vezes a gente não está presente no momento presente? Sim. Às vezes a gente está lavando a louça ou está em qualquer lugar assim e vivendo em sobrevivência. Ai, vou ter que encontrar aquela pessoa lá do trabalho. Ai, meu marido vai chegar. Ai, as crianças, não fiz a comida. Ai, isso, aquilo. Não está no momento presente. Entendeu? Está sempre assim, ou antevendo o problema ou vivendo no passado que foi um problema. Entendi. Né? Quantas pessoas não têm um espírito aberto para o diferente? Né? Tem doulas que são especializadas em atender o grupo de LGBTQ. Desculpa se eu não sei falar a nomenclatura correta. Tem doulas que são especializadas em atender em presídios, né? Em perda gestacional, em caso de suicídio. Então, é uma coisa assim bem ampla, né? E acho que no Brasil não é muito divulgado essa parte, né? Então, é uma coisa bem ampla, assim, que uma se especializa no que tem mais Sim. afinidade. E tu já experimentou, assim, por exemplo, você está acompanhando uma pessoa, final de vida, a pessoa dá aquele momento de suspiro final e volta? Então, sabe? Meio que uma... Tem a melhora da morte. Essas... Nem a tua amiga. Não fui ainda. Mas tem isso, né? Pessoa que morreu e voltou, aí fala, pô, cara, passei 7 minutos, 5 minutos. A experiência... É minutos, né? E volta mesmo, e volta e... Mas aí são duas coisas diferentes. Tem aquela que eu vou falar agora, né? Tem a melhora da morte. Sim. Que é a pegadinha. Tá, é pegadinha. É. A gente ainda não entendeu que aquilo é uma pegadinha. Então, assim, como eu já tô mais acostumada, eu sei que é uma pegadinha, eu falo, eu já sei que essa pessoa quer. Aí eu vejo assim, essa pessoa não fez a mala direito. Falei, vamos lá, vamos fazer a mala. Aí eu trago, assim, às vezes ela quer ver aquele irmão que não fala há muito tempo. Então, é a hora daquilo. Tá. É o perdão, é falar que ama, entendeu? Não é pensar, ai, curou isso aqui. Não, aproveita. Tá no presente. Então, é um momento que a família fica, relaxar, tá curado. Aí, nesse momento que relaxa, é como se a família desse permissão para a pessoa ir embora. Entendi. Tem muitos casos assim, que a pessoa não vai embora porque não recebeu permissão. Por exemplo, quando eu vou visitar uma pessoa na UTI, né, eu chego lá, né, a gente tem que, até os nossos gestos tem que ser bem calmos, nossa voz, né? Eu já entro ali em momento de oração, então quando eu chego na pessoa, né, eu me abaixo assim, perto do leito, falo que eu cheguei, falo que eu tô ali para servir ela, e eu escaneio a situação, né? Aí eu já entrei em outro patamar, né? Eu já não tô mais nesse mundo, eu tô no momento presente daquela vida, da minha vida também. Então ali eu me conecto com ela e vejo se eu posso tocar ou não, porque o corpo dela fala. Então, uma das dicas que eu gostaria de deixar aqui é assim, quando eu chego, né, nesse lugar, né, em vez de pegar a mão do paciente assim, eu pego assim. Porque ele estando aqui, ele tem o poder de ir embora, de escolher a vida dele. Entendi.
E aqui não, aqui é como se eu falasse, não vai embora. Entendi. Entendeu? É o apego, é o medo. Ali não, eu deixo livre igual um passarinho. Uhum. Então eu vejo aquela situação, fico ali com a pessoa, quieta. Às vezes quando um paciente me pede, né, isso de acordo com a história que ele apresenta, né? Às vezes ele gosta de ler que eu leia poesias. Sim. Então eu leio poesias para ele, ou então tudo depende de como a pessoa é. Às vezes a pessoa é mais quieta, eu fico ali, sim, né, tudo, e quando acaba a visita eu vou embora, né? E sempre quando eu vou embora, né, eu me apresento como eu falei, né? Uhum. Que bom que você está aqui, uhum, né? Eu não falo, ei, tá tudo bem? Não tá, né? Aí, quando eu vou embora, eu dou permissão para ela ir embora. Oi, meu amor, olha, foi um prazer ficar com você agora, mas se você tiver vontade, pode ir embora. Tudo vai dar certo, né? E já teve casos de pessoas que partiram felizes? Já teve casos de tudo, né? Tem casos que partem felizes, tem casos que partem depois da permissão, a maioria é depois da permissão. Sim. É muito interessante. É como se a pessoa fica tão preocupada com a família, né? Que quando a família fala, não, pode ir, a gente segura o tranco. Aí a pessoa, então tá bom. Então tá bom. Então eu vou. E já teve assim, como você falou, às vezes a pessoa cura. Cura. E volta, ela lembra de você? Então, teve um senhor que eu acompanhei, né? Estágio final de câncer. Então, foi muito difícil, muito difícil. Aí ele falou assim, já não tem mais nada que fazer, né? Então eu vou fazer o que eu quero. Eu falei, o que você quer? Eu quero um cachorro. Aí ele foi adotar um cachorro. Eu falei, legal. Aí, né? Eu falei, gente, ele já tava até difícil para andar. Eu fiquei preocupada, né? Como é que ele vai andar com esse cachorro no inverno? Né? Porque aqui escorrega. Sim, sim. Para fazer as coisinhas do cachorro. Eu falei, ai meu Deus. Mas eu falei, se ele pegou, deixa nas mãos de Deus. Ele teve remissão. Uau! Depois do cachorro. Depois do cachorro. Uau! Cara, animal tem essa questão, né? Eu acho que quando a pessoa, ela mesma, né? Porque eu vejo que quando a morte chega, a primeira coisa que o primeiro sentimento que eu vejo que a pessoa tem é, eu não vivi o que eu queria ter vivido. Entendi. Entendeu? Entendi. Porque às vezes a gente não vive o que... Eu diria que é a maioria das pessoas, né? Às vezes trabalha numa coisa que não gosta, faz o que não quer. A vida te obriga bastante, muita coisa, é verdade. Mas é bem complicado, né? Então, essa é a primeira pergunta, né? Por que, sabe, que bobeira. Então, isso aí eu comecei a aplicar em mim, né? Então, hoje eu já não, sabe? Sim, que bobeira. Sim. Já não fico mais nessa montanha-russa, né? Eu fico mais calma. E só voltando à questão do animal, do cachorro lá, tu acha que os animais têm essa conexão ou energia ou algo de entender? Você tem aquela história daquele gato Oscar? Eu falo desse gato que era de uma casa de idosos. Uhum. E aí toda vez que ele ficava no colo de um idoso é porque o idoso ia morrer. E morria mesmo. E o médico do centro do centro, ele escreveu um livro sobre o gato. De tão certeiro que era o gato. Foi assim, quase 99. Se eu fosse um dos idosos, ele viesse sentar na minha porta, dar um chute no gato falando, sai pra lá! Sai, gato! Então, é engraçado porque a gente toca no invisível, né? Então, nosso raciocínio sempre pensa assim, se não há evidências, não existe. Né? A gente procura muito provar com a matéria, né? Mas eu acredito que o animal, assim... consegue incrível. Sentir, né? Consegue. Existe doula de animal? Existe. Doula de morte para animal? Existe. Existe. Eu acompanho também. Também faz com o animal? Olha só que legal. Por exemplo, quando o animal vai fazer eutanásia, né? A pessoa pode me chamar, né? Então eu fico do lado do dono. Entendi. Né? E, geralmente, assim... Tem casos e casos, mas é melhor levar para casa, né? Para o animal estar num lugar que já conhece. Então, antes a gente dá uma comidinha que gosta, todo um preparo, entendeu?
A família é para tornar aquele momento único, entendeu? Respeitoso, para ser menos doloroso. Porque quando se eutanasia um animal numa clínica e o dono não aguenta ver, o animal entra em desespero. É mesmo? É. Então, esse aspecto, assim, eu trabalho também. Que é igual também fazer a vigília com a família e a pessoa. Né? Tem famílias que gostam, que querem estar, né? Então, chega o momento da vigília, é engraçado, porque a gente começa a vigília, né? Aí começa a lembrar as coisas engraçadas, né? As pessoas, né? Mas é tudo muito sutil, né? E chega um momento que todo mundo para e só fica olhando. Aí uns acabam dormindo, outros ficam ali olhando. Mas é impressionante, é sempre quando, eu vou fazer um cafezinho. Aí a pessoa vai embora. É sempre assim. Uau. E como é que para a família esse atendimento, para a família que está recebendo esse atendimento, para eles é gratuito esse atendimento? Faz parte do planejamento. Né? Por exemplo, umas coisas que eu faço, uma das atividades que eu faço também é o banho simbólico. Né? Então, às vezes a pessoa está acamada há muito tempo e vai ser uma coisa para ela, vai ser uma coisa mais sensorial. Né? Então não é um banho completo, eu não lavo as partes íntimas, é mais braços e pernas e o rosto, né? A face. E nesse banho também, caso seja possível, a gente prepara o quarto com aromaterapia, prepara até a luz, né? Bota uma luz, não a luz assim de LED, né? Bota uma luz mais quente. É tipo uma ideia de pôr do sol, trabalha tudo, né? A questão do som. Então, esse é um banho simbólico. Eu lavo as mãos, né? E os braços e as pernas, às vezes só as mãos e os pés da pessoa. E eu tenho resultados muito bons, que a pessoa realmente ela se encontra assim, em total estado de relaxamento. Entendi. E assim, uma pergunta, assim, você acompanha essa pessoa, de certa forma a família também está ali presente e acaba te relacionando com a pessoa que está no fim de vida. Já aconteceu de a pessoa partir e a família te procurar com aquela esperança, tipo assim, ali eu vou encontrar um pouco dele? Acontece tudo. Tá entendendo o que eu quero dizer? Eu digo que o meu trabalho é tipo de médico... como é que é o médico que faz parto? Que eu esqueci o nome. Obstetra. Né? Obstetra. Eu já ia falar parteiro. Eu também. Não tem hora. Às vezes a família me procura, né? Para lembrar. Então, quando acontece esse exemplo que você falou, né? Já aconteceu. Então, eu fiz um trabalho com eles, né? Que é o do adeus, né? Então, eu posso ir até certo ponto, como eu falei, né? Eu não tenho o diploma de psicólogo, então eu posso ir até certo ponto, então eu trabalho com eles até certo ponto. Eu faço como é que se fala? O trabalho do adeus, que é a gente passeia numa praia ou numa floresta, né? Geralmente aqui é em floresta, né? Então a gente pega, cada vez que lembra, se você quiser, a gente vai fazer uma mandala, né? Então, para fazer essa mandala, a gente vai pegar folhas, vai pegar sementinhas, tudo que tiver ali, né? Então, mas para a gente fazer essa mandala, para pegar, você tem que contar uma coisa engraçada da pessoa. Então, você vai, conta, vai. Dura geralmente 1h e 15, né? Tem gente que depois faz piquenique. Então, acabou ali, né? Quando eu vejo que a situação já tá no fim, a gente vai para um lugar, faz a mandala, né? E depois faz o piquenique ou não. Então, ali é como se eu falasse, olha, daqui para frente você vai ter que procurar ajuda. Entendeu? Médica. Quando o luto tá muito difícil, já não sou eu mais. Entendi. Entendeu? Entendi. Então eu deixo a porta aberta para me procurar, mas Sim. eu deixo claro que é o momento da pessoa procurar uma ajuda, né? E surte muito efeito. Assim, eu nunca tive um resultado negativo. Qual o sinal de que o luto chegou no limite? Quando a pessoa
assim, perde a vontade de viver. Mas, geralmente, o luto é eterno. Tá. Né? Porque a ausência é eterna, é dolorosa, mas como você encara, muda. Né? Então, o que não passa do saudável, geralmente é mais de 3 meses a um ano assim, entendeu? Quando já começa a ter Quando começa a ter características patológicas, né? Que engloba até sintomas, né, do Código Internacional de Doenças, do livro, né, da medicina, então começa a ficar preocupante. Entendi. Então tem que entrar com uma intervenção mais preparada, né? Às vezes com auxílio até de remédio, entendeu? Para aceitar aquela situação. Mudando um pouco não mudando de assunto, mas... mudando de assunto. Como tu falou lá no começo, lá que tu sempre foi uma pessoa inquieta, assim, tu nunca ficou na mesma profissão, sempre foi mudando. Nessa agora, tu acha que chegou na profissão final pra ti? Que essa é onde tu queria estar. Essa eu me encontrei. Mas é engraçado que eu amo acompanhar as pessoas em fim de vida, mas eu voltei para minha antiga profissão. Nasceu em mim também a vontade de ensinar. Sim. Né, de passar essa visão, né, do que está atrás do véu, né? O que eu entendo, compartilhar as experiências, de ver que não é tão ruim assim, né? Que é o deixar ir, né? A flexibilidade. É muito interessante isso. E você nunca ficou com medo? Não. De encarar. De fantasma? Pode ser. Medo da morte. De vir te puxar o pé de noite. Medo de partir. Vai puxar o teu pé de noite. Eu tava dormindo, o paciente veio me falar, o paciente morreu. Veio conversar então, tem gente que pergunta, você não tem medo de fantasma, não? Deus me livre, né? Tem gente que... É engraçado quando eu falo, né? É igual fim de festa, né? Todo mundo vai embora. É assim, né? Todo mundo tem panela no fogo, né? Mas assim, eu vejo que a cada um tem um relacionamento muito íntimo com a morte. Então eu não julgo, né? Se a forma como a gente vê a morte dos outros é como a gente vê a nossa própria morte. Sim. Então, se eu vejo, por exemplo, a morte da Genevieve como dolorosa, ai, coitada, isso, aquilo, é como eu vou ver a minha morte, no primeiro momento. Ok. Entendeu? Mas isso pode mudar. Pode. Tá. A partir do momento da pessoa não ser mais flexível. Tô pensando em mim, tá? Ser flexível, né? A mudança, né? Mas, qual foi a pergunta? De fantasma, isso. Né? Tem gente que pergunta. Tem gente que achou que eu estava depressiva, mandou procurar psiquiatra. Tem gente que mandou eu ir num terreiro pra tirar o encosto. Passar um galo. Então... tem de tudo. Nunca nenhum cliente veio reclamar, olha só, não gostei muito do trabalho, não. Não. Quero dinheiro de volta. Até agora... Acorda na cama, acorda pro lado, tá do lado lá. Vai ter que devolver. Não, vamos fazer de novo. Eu não gostei daquilo que você falou. Falou. A última palavrinha que você falou. Não. Até o momento, não, né? Mas assim, eu não tenho medo de fantasma, não. Isso aí é um assunto para outro podcast. A gente faz, vamos fazer. Mas aí... Já está convidado. Obrigada. Mas eu não... Pra mim, morto, não existe morte, né? Então é só trocar de roupa. Então é diferente a minha visão, né? É muito diferente. As pessoas que falam que tem medo de fantasma, mas elas estão muito acostumadas com aquela... Tem muita gente que não tem conhecimento e eles falam do que eles veem em filme, né? Eu acho que o filme Hollywood botou muito isso na cabeça das pessoas, a questão do fantasma, do sobrenatural, né? A gente é influenciado por isso o tempo inteiro. Se não fosse por isso, a gente não ia ter essa referência. Se tu pegar tuas referências do sobrenatural, tirando a questão religiosa, é o que você vê em filme... Caça-fantasma. Né? Assim, ou, antigamente, a história que a avó contava pra mãe, pra talvez te dar um para-te quieto, geralmente para botar um medo na criança para poder se acalmar. Mas tirando isso, é praticamente filmes e... Mas eu vejo que, na minha experiência, tá? Que a religião... certos conceitos, né, corroboraram pra gente ter o medo da morte.
Sim. Porque a gente liga a morte a quê? Vai encontrar o cara barbudo, né? E ele, ó, vai castigar a gente. Ou como é que é aquela figura da morte encapuzada com a foice, né? É, com a foice. Então, tem gente que pensa que eu sou assim. Tem gente que pensa assim, que é só de falar comigo. E a Sara chegou, atravessa a rua. Eu perdi, quer dizer, eu não perdi, né? Mas muitos amigos meus não são mais meus amigos por causa disso. Ah, é? Que isso? E ao contrário, muita gente... eu já tenho uma lista de pessoas pra atender, mas, gente, eu vou ser velha também, né? Todo mundo quer ver. Na hora que você ficar velho, eu vou ficar velho. Talvez você vá me atender, porque eu vou estar cheio dos problemas, né? Então vai ser difícil. Tu já teve alguma situação engraçada, assim, que tu fala, cara, que engraçado. Era pra ser uma situação, né? Ah, várias. Mas, assim, teve desse casamento de Genevieve, né? Que foi muito engraçado, mas... Eu não tô lembrando agora, mas a gente sempre vive, né? Nesse turbilhão de emoções, né? Sim. Que é o engraçado, que é o triste, então... As pessoas às vezes olham pra mim, ai, coitada, né? Uma coisa engraçada que eu vou contar. Teve uma conhecida minha, né, que falou do meu trabalho. Fala, qualquer coisa, fala com a consultora da morte. Cara, Da consultoria pra morte. Mas sabe o que eu pensei na hora? Eu falei, gente... Aí tu para pra imaginar a Sara de um lado e a Dona Morte do outro conversando. Aí eu pensei assim, gente... Eu voltei na minha infância, né? Aí eu pensei assim, gente... Eu sou aquela revistinha da Avon, sabe? Você quer como? Paixão assim, quer cinzas, quer morrer como bala perdida, isso e aquilo. É consultoria, gente. que loucura, é verdade. É, né? Aí eu falei, gente, que coisa horrorosa. Mas eu ri horrores. Tem com uma lista de opções, né? Olha, essa aqui não tá no teu budget. Vamos trocar. Uma vez um amigo meu foi no enterro da mãe de um amigo dele. E aí a mãe dele quis ir junto, só que ela não conhecia ninguém da família. Ela foi porque ela quis ir junto no enterro lá. Não era enterro, era cremação, ela estava no crematório. E aí chegou aquele momento que o corpo ia para ser cremado e disse, agora todo mundo pode ir lá e dar tchau lá, né? A família pode descer e dar tchau. A primeira pessoa que desceu para dar tchau foi a mãe dele, que não conhecia a senhora que estava sendo cremada. Aí chegou todo mundo, e era todo mundo perto, assim, no caixão, e ele disse que a mãe dele chegou na morte, ela estava indo pra chorar. Foi um prazer, pegou uma mão. Jura? E ele ficou todo mundo assim, mas como assim foi um prazer? Ai, senhor. Ai, mas Você veste também aconselha como vai vestir a pessoa na hora de morrer? Então, às vezes, a pessoa que escolhe, né? Mas eu posso vestir a pessoa. Porque tem a profissão, né? Tem, tanatologia. Tanatologia, isso aí. Ela prepara o corpo, né? Embalsama. Isso. Porque até nesse livro, no segundo livro, que é esse, muito bom, From Here to Eternity, conta histórias, né, muito, muito interessantes sobre uma tanatologista que viajou o mundo inteiro para aprender diferentes técnicas, né, mas ligadas sempre à religião, então é muito interessante. E uma das coisas que fez com que ela tivesse essa vontade foi que um rapaz que trabalhava com ela, um senhor, falou com ela que achava muito estranho fazer churrasco de gente. Churrasco de gente? Como assim? É cremação, ele entendia. Entendi. Né? Ele entendia como um churrasco de gente. Então aquilo chocou ela assim, falou, gente, churrasco de gente? Ela começou a questionar, né? Pô, churrasco, o que esse cara vê? Ele tinha a descendência indígena, então, e a partir daí esse livro começou, né? Eu não vou contar o livro porque senão vai ser spoiler, né? Eu acho que tem gente que tem medo da cremação, acho que de repente eles pensam assim, no momento que o cremar, acabou mesmo, né? De repente tem gente que pensa, se não cremar, de repente o corpo, de repente a pessoa volta e tá ali o corpo ainda pra voltar, né? Uma coisa assim. Eu tenho medo de voltar, irmão. Jura? Voltar como? De ser enterrado e de repente por algum motivo, erro médico, sabe essas pessoas que deu como morto, mas não morreu, aí voltou, tô enterrado. Deus me livre. Tanto que eu falei pra minha esposa, quando eu morrer eu quero que doe meu... Não, deixa o celular dela. Não, doe meu corpo pra universidade, cara, pra o pessoal me estudar.
ficar eternizado lá nos estudos, entendeu? Jura? Se eu tiver que voltar, eu volto lá dentro cheio de galera. E aí, galera, voltei. E tu? Entendeu? Tu quer como? Eu quero ser cremado. Cremado? Eu quero ser, já falei pra ela, eu quero um enterro viking. Viking? Viking. Eu quero ir num barco lá e jogo uma flecha com fogo lá e me deixa Então, embora. essa é uma coisa que eu trabalho também. Como que você quer? E aí? Como que você quer ser? Já teve alguma coisa muito louca, assim? Eu acho que o meu é muito louco. O teu? É. Agora conta. Não é muito louco, mas sei lá. Por exemplo, eu quero ficar toda nua, né? E quero que só umas 4 pessoas, não precisa muita gente não, sabe? Tipo, me enrole assim num pano de linho, de algodão, faço uma cova no meio da floresta. Não tá sendo muito profunda não quero trabalho não. Me deixa ali, mas eu quero que me tire do pano. Quero totalmente nua, sem brinco, sem nada. Aqui ajeite meu cabelo, olha só, aqui ajeite meu cabelo. que bote uma rosinha assim, mas eu não ligo não. Por quê? E chama os animais. Tá na mesa! Tá na mesa. É mais ou menos isso. Porque a morte não acaba ali. A morte não acaba com o meu corpo. Eu vou servir, como eu vou falar, eu vou servir de alimento, vou ajudar vidas a sobreviverem. E avisa Então, os policiais, né, cara? As autoridades, que se alguém achar, porra, achei um É. corpo maluco, alguém tem que um avisar, corpo né? aqui, avisa, né? Uma outra coisa que eu trabalho também e aí, o que você acha que vai acontecer com a tua consciência, o teu espírito, depois se for? O que você acha? Aí a pessoa, não sei, isso aqui. Aí, né, a gente trabalha isso. O que você acha que vai acontecer? Pois é, cara, acho que eu nunca pensei nisso, Não. consciência. Você acha que o espírito, por exemplo, tu acha que alguém vai te buscar? Eu acredito muito nessa de dormir e acordar no juízo final. Jura? É. E tu? Eu acho que depende de como foi a tua vida. Depende do que tu fez na tua vida, ou tu vai direto, vai te encontrar com teus familiares que já foram, ou tu vai parar num lugarzinho e os caras, agora vou ligar a televisãozinha ali, ó, tu vai ver tudo que tu fez ali pra tu ver se tu fez certo ou não. Alguma coisa desse tipo, assim. Aí eu penso diferente, né? Eu sei que tem a ver com a vibração e energia, né? Que é o magnetismo, né? Que a gente atrai o que vibra, né? Mas, assim, eu me imagino, meu último dia, eu vou acordar, ai, que delícia. Aí vou fazer um café. Mas aí vai me dar um soninho. E eu vou voltar pra minha cama. Mas aí eu já vou estar muito velha, tá? Porque eu tenho uma lista enorme pra ajudar, né? Então, aí eu vou voltar pra cama. Aí vai me dar aquele soninho. E vai ser um dia que eu vou estar no Brasil. Talvez em Minas Gerais. No interior, né? E vai ter aquela chuvinha gostosa, então eu vou deitar ali com a janela aberta, aí vou sentir aquele cheiro, e eu vou sentir que é a hora, porque eu vou sentir que todas as pessoas que eu ajudei vão estar ali. Mas aí quando eu sair do meu corpo, eu não vou ter minha forma, eu vou ser uma energia. E a pessoa que me acompanhou, seja mentor, anjo da guarda, como qualquer um chama, né? Vai estar ali para me guiar até onde eu tenho que ficar. Mas eu vou falar com ele, olha, me leva para conhecer a Terra, porque eu queria ter conhecido tudo, ele não conseguia. Me leva para dar um passeio. Aí ele vai me levar pro fundo do mar, para tudo, pro Himalaia, se eu não conseguir ver. Vai me levar para tudo quanto é buraco. Ai, que delícia. Aí depois a gente vai seguir assim, vai sair pela Terra, vai seguir as galáxias até um lugar que eu tenho que chegar, né? Eu vou ver planetas, imagina, ver Saturno, Júpiter, o Sol, nossa. Aí Que loucura, cara. No sol a gente não pode ir, vamos não, mas vai ter queimar. Energia, cara, energia. Aí eu vou ver aquilo tudo e falei, gente, é isso, que lindo. Até que eu vou chegar no lugar, né? E quando eu chegar vai ter várias bolinhas, como eu, não bolinhas, é como se fosse bolinhas. Sara chegou, vem aqui e tal. Mas é uma alegria. Eu penso assim. Entendi. Então essa é uma parte do meu trabalho também. Eu tento trazer leveza, uma forma lúdica, né? Por que a gente pensa que vai velho e vai doente? Né? Eu tenho uma amiga minha que é uma das que quer que eu acompanhe.
Ela falou, não, quando chegar a minha hora eu quero. Não sei se vocês já ouviram falar, com certeza já ouviram, a Ofélia, uma psicóloga maravilhosa no Brasil, que ela perdeu 2 filhos. Né? Eu não gosto muito de falar a palavra perdeu, né? Mas... Pra galera entender, né? Ela viveu o luto de 2 filhos, né? Um com violência de trânsito e o outro com suicídio. Muito difícil a história dela. Sim. E ela, depois dos 40 anos, fez faculdade de psicologia. Uau. E porque ela falou que não aceitava que um suicida, né, uma pessoa que está com pensamento suicida, não tivesse a chance de ter uma ajuda. Uhum. Então ela faz um trabalho maravilhoso no Brasil. Então ela falou, né? Eu tenho que pensar em cuidadora, eu tenho isso. Eu falei, que é isso, Ofélia? Por que a gente liga a velhice com usar fralda? Né? Por quê? Por que pensar em desgraça? Sim. Vamos pensar que a gente vai pra Trancoso, né? Vamos pra Trancoso com brinco. Vamos com brinco. Um brinco. Um brinquinho de palha. Ai, Senhor. Vamos fazer um tererê. Falei, vamos feliz, a gente vai dormindo e tá tudo bem, entendeu? A gente vai depois de uma festa e tal. Eu vi que foi um choque pra ela, assim, né? Que a crença, né, do brasileiro é sempre assim. Não, a gente tem que pagar o plano de saúde pra quando for, né? A gente vai ter um cuidador pra tomar conta, sabe? Tem gente que fala assim, não, mas a gente tem que pensar em tudo. Tudo bem, pensa em tudo, mas não pensa só nisso. Entendeu? Você falou de energia, né? Que é essa questão da consciência. Quando a pessoa está naqueles momentos próximos da morte, parece que você falou, o véu abre e ele começa a enxergar algumas coisas. Você já experimentou de alguém contar coisas assim, eu estou enxergando isso? Não só de alguém vir me buscar, mas começar a relatar o que ele está enxergando mais do que vem me buscar. Não. Entendi, tipo assim, aquilo eu entendi agora o que é. Então, eu vejo que essas experiências, eu não sei se está no arquétipo, não sei se está no coletivo, né? Mas vem sempre alguém buscar. Ou então o monstro aparece, né? Elas não contam, elas não estão preocupadas em contar o sentimento. Eu estou sentindo isso, aqui. Entendi. Não. É mais assim, ele está aqui. Ou então minha mãe está aqui. Tá tão linda. Entende? Como se visse pessoa física. Tá. Não tem aquela história das últimas palavras, a pessoa anota, essas últimas palavras são as mais importantes, porque a sabedoria... Tem de tudo, mas assim, eu digo que não é nada fantástico, né? Mas tem coisas fantásticas, mas nesse aspecto, até hoje, né? Eu não presenciei, mas com certeza deve ter casos, né? De últimas palavras, porque tem gente que anota, né? Quais são as últimas palavras. Inclusive, cara, tem um site nos Estados Unidos... Agora eu entendi a tua pergunta. É o que fala, né? Tipo assim, é uma lição de vida que deixa. Isso, as últimas palavras. Porque a pessoa, de repente, não sei, naquele momento final, teve uma elucidação de, meu Deus, agora eu sei o que... Cara, nunca fiz tal coisa, vai lá, faz olha, escuta, isso, fala isso pra fulano, cara... Tem, sabe, tem. Deixei a panela no fogo, desliga tem de tudo. Desliga o fogão. Finais, né, cara? Só afinar, cara. Desliga o fogão, senão vai todo mundo junto. Um site nos Estados Unidos das últimas palavras dos prisioneiros no corredor da morte, né? Que foram sentenciados à morte. E eles falam as últimas palavras da lista, porque tem gente que estuda essas listas do que eles falavam, do que eles desejaram, entendeu? Mas aí é diferente quando o paciente está no CTI, por exemplo. Sim. Então, vai morrer se está lúcido, outra coisa. É diferente. Mas tem gente que fala, assim, eu digo, posso até generalizar, todos falam que não vale a pena viver estressados. Não vale a pena. Por exemplo... Cara, que loucura esse cara. A questão do estresse, continua o quê? Por exemplo, um carro me fechou, né? Em vez de eu... filho... Aí, por que eu julgo assim, né? Às vezes aquela pessoa que está no carro, ela vai pegar o filho que está saindo da escola, ou então um médico de plantão, ou então às vezes é uma pessoa perturbada mesmo que... Deixa passar, entendeu? Essa questão do estresse me pega muito, porque... Eu converso com muita gente, né? Questão da saúde. Cara, é unânime. Todos os profissionais de saúde, a fonte de maioria das doenças é o estresse, cara. Não, eu
É impressionante. Assim, eu não sou médica, né? Mas pra mim, começa no estresse. Exatamente, exatamente. E agora você falando que a pessoa no leito de morte fala assim, não devia ter me estressado. Começa. Eu vejo que quando tem casos de cura inexplicável, é assim, a pessoa já... o próprio lance desse paciente que tu falou que pediu um cachorro. O cachorro tirou todo o estresse dele, provavelmente. Ele tava ali, o cachorro sim, pode ser. Trouxe felicidade pra vida dele e ele... Sim, porque ele é uma pessoa sozinha, tá vivo até hoje. Vai fazer 3 anos já. Tu vê só. Tu sabe que eu li, comecei a pensar nessa questão você falou da consciência. Eu vou esquecer o nome do cara, depois pesquiso o nome desse. Ele é físico quântico. E ele fala sobre essa questão da energia da morte, que é a energia que agora já está sendo provado pela física quântica. Essa questão da morte, consciência e energia. Então, tem o último livro, que é muito interessante, o tal da física. Esse aqui? Ele faz ele linka, né, os padrões da física com os padrões do misticismo oriental. Então, é muito interessante. Eu não vou dar também... É do Fritjof Capra. Eu fui aluna dele. Olha, que legal. Nessa parte de metafísica. Não, quer dizer, não é metafísica, né? Na parte de... Ele fala que é vida sistêmica, né? Que não tem nada a ver com constelação familiar também, né? Que é a parte, assim, que todos nós fazemos parte de uma grande rede, né? Se você olhar para dentro de você, você é o quê? É um conjunto de átomos. Sim. Né? E qual é a diferença desse conjunto para uma mesa, para uma planta? Então, aí já entra um conceito muito importante, que é da autopoiese, que é o que define, simploriamente falando, a consciência, o espírito, né? Mas é uma forma bem simples, não é com o nosso nível de consciência, né? Então, é o que nos diferencia. Por exemplo, se eu arranhar essa mesa e me arranhar, qual é o capaz de voltar ao estado normal? Então, ele estuda essa parte, né? Que a própria célula tem uma inteligência primordial. Sim. Que trabalha em conjunto, né? E é muito interessante esse livro. Eu aconselho quem gosta dessa parte também. Essa questão de física quântica é uma coisa muito... O cara chega a pirar, começa a pensar nisso tudo, né? Porque, eu gosto. Eu fui encontrar Deus na física. A física quântica, basicamente, ela diz que tudo que está aqui é uma coisa só, né? Mas é verdade, cara. Se tu pegar para pensar isso que ela falou, que é a diferença dessa mesa para esse livro ou para esse copo, é só organização molecular, é tudo a mesma coisa. Sim. A ordem. Nossa visão é muito limitada, né? O Capra fala muito de erros de percepção, né? Que são os julgamentos, né? Então a gente às vezes sempre faz erros de percepção. Por exemplo, com esse caso do motorista lá que me fechou. Talvez, se eu fizesse um erro de percepção, se eu fosse uma pessoa nervosa, talvez tivesse uma briga no trânsito, violência no trânsito, podia terminar mal. Sim. Entendeu? Sim. Então, é tipo a gente se prestar mais atenção no presente e ver que nem é sempre aquilo que se apresenta, de acordo com o nosso julgamento, né? A vida é muito maior. Sim. Né? Então, são infinitas possibilidades que pode ter acontecido com aquele simples ato, né? É muito interessante. Esse livro... Você trouxe 4 livros aqui, não foi? Me pediram 3, mas eu trouxe 4. Ótimo. Esse livro, esse aqui, é muito bom. Porque ele conta... É bom para quem quer ser doula, né? Porque ele conta histórias muito marcantes. Por exemplo, de uma menina que tinha 17 anos, né? E ela estava no 2º grau, né? Que aqui é o high school... Mas só que ela começou a ter dores e tal, mas só que ela era líder de torcida e tava indo. Não vou no médico agora não, tal, isso, aquilo. Aí chegaram as férias, né? E nas férias ela descobriu que tinha já um estágio final de câncer, então já ia embora e foi difícil. Com a evolução da doença ela começou a entrar em desespero. E ela começou a falar, cadê o mapa? Cadê o mapa? O mapa, o mapa... E os pais entraram em desespero, compraram vários mapamundis para ela. Ela, quero o mapa, o mapa, cadê o mapa? E até que os pais decidiram chamar uma doula. Ela só foi piorando.
Sei que foi um caso que os pais até botaram a cama dela na sala, porque eles moravam numa casa... Mas ela não conseguia explicar o lance do mapa? Só falava mapa. Só falava mapa, né? Pra ela é uma coisa clara. Ela pedia... Os pais não entendiam, né? Cadê o mapa? Mas o mapa que ela falava é o mapa pro paraíso. Aí entra a religião. Porque ela cresceu ouvindo que... Ela queria o caminho para ir para lá. Quando a pessoa morresse... iam dar para ela, olha só o poder que tem, cara. Um mapa do paraíso. Pode crer. Então, para ela era óbvio, né? Até que chegou uma doula lá. Aí, viu toda aquela situação e a doula já entendeu tudo, né? Viu que a família era religiosa, viu tudo ali, para ela ficou claro. Aí, viu que os pais não aceitavam a morte, trabalhou, mas os pais ficaram meio reticentes, né? Então... Falou que não precisava mais dela, só foi uma visita. Sim. Aí ela falou, não, mesmo assim vou deixar o meu número e qualquer coisa vocês me ligam. Até que a menina piorou muito. As coisas tomaram um rumo impressionante. Aí a doula chegou lá, né, e fez uma mudança, né? A cama voltou pro quarto dela, tudo voltou ao normal, tal. E ela falou com os pais, ó, o que ela quer é um mapa pro paraíso. E aí, qual foi a solução? Aí caiu a ficha, né? Sim. Aí o pai falou assim, né? Aí teve todo aí a história, esse livro conta toda a história, né? São várias histórias desse tipo. E aí a pessoa, ela trabalhou com os pais, né? E os pais falaram, né, para ela, olha, a gente te dá permissão a encontrar um mapa, né? E o mapa vai chegar para você na hora certa. Pode ir embora procurar o mapa. E aí ela morreu na mesma noite. Putz. Ela só faltava resolver esse enigma. Só faltava então, entender, né? Entender. Que era. Então, quando eu falo que a família dá permissão, é uma coisa muito sagrada, né? O que vale manter? Tem gente que fala assim, ai, papai tá estável, graças a Deus. Tá estável, mas tá entubado, sabe? Uhum. E aí? Sabe? Até que ponto é amor, é apego? Então eu trabalho isso também. Entendi. Por exemplo, a pessoa tá ali, teve um AVC, um infarto, tá com câncer. Ah, mas tá estável. Estável não é vida, é um vegetal, sabe? Então, tem que ser, eu tenho que levar a pessoa a ter reflexões muito profundas, mas de uma forma sutil, né? Sem chegar, tá maluco? Isso, aquilo. Entendi. Né? Então, é bem interessante. E esse livro, o último, é um dos livros que eu mais amo, que é o livro que nos ensina, né, a ser doula de nós mesmos, né? Que fala sobre estar presente no presente, que fala sobre ter a mente aberta, fala sobre praticar escuta ativa. Então, a doula é um antídoto para a agonia, né? Por exemplo, uma situação que eu vou contar. Estava uma pessoa já em fim de vida na cama, né? E chegou um familiar, ficou desesperado. Então, a doula, ela tem que escanear todo lugar. A gente é treinado para isso, né? Dependendo de onde você fez o curso, né? Eu me sinto pronta para isso. Tá. Então, eu já vi que uma pessoa foi em um ponto de desespero, de desequilíbrio, né? Porque ela estava se mostrando um pouco desesperada com a situação ali, com o cenário apresentado. Então, o que eu fiz? Peguei essa pessoa, tirei do quarto. Entendeu? Entendi. Então, eu tenho que ficar atenta realmente. Quando eu vou visitar alguém, o celular não existe. Não existe nada. Tá ali, sabe, atenta. Entendi. Então, eu tirei aquela pessoa do quarto, a gente conversou, ela teve um momento dela, eu fiquei, honrei aquele momento. Quando ela já estava melhor, a gente voltou e a pessoa em fim de vida nem percebeu. Né? Então, se a pessoa está desesperada, né, e imagina, e a pessoa que está doente vê, é um desespero, porque já não pode fazer nada. A gente não tem controle de nada na vida, de nada. A gente pensa que tem controle, mas a gente não tem controle de nada. E o que eu acho engraçado é que a gente treina todo dia para a morte e não aprende. Por exemplo, quando a gente dorme. Quando você nasce, é o quê? Como se fosse um bebê. Opa, acordei.
Aí você passa o dia inteiro, aí você brinca de casinha, né? Faz isso, faz aquilo, vai pro trabalho, Aí você dorme, morreu. E aí, ó? Caramba. Você não tem medo de dormir? Não tem? Entendeu? O pessoal pensa que o contrário da morte, é a vida, mas não é. Para mim é o nascimento. Por exemplo, quando meu filho nasceu, um bebê nasce. Cara, já pensou? Ali já tem uma alma. Tem um espírito, ninguém pergunta assim, de onde você veio? Ninguém pergunta. A diferença é que, como é que fica? Falando cientificamente, é que quando tu dorme, o teu cérebro ainda tá vivo, né? Tem alguma coisa funcionando ali dentro ainda. Mas porque tá ali. Então, significa que tem o quê? Alguma coisa no cérebro. Sim. Então, aí já é uma pista do outro lado. É o único órgão que tem consciência da própria existência, né? E ninguém fala isso com o bebê. Fulano, onde você veio? Como é que era? Meu Deus, que loucura! Ai, que medo de bebê! Não, ninguém tem... ninguém tem medo de bebê, entendeu? É engraçado demais isso. Eu falo assim com as pessoas, a pessoa é mesmo. Ninguém pergunta. O que tu acha que as pessoas deviam aprender com a coisa do fim da vida, para as pessoas terem uma vida melhor e já estar preparada para esse tipo de coisa? Eu acho que tem que aproveitar a vida. Quer comer como é que se fala? O mousse de chocolate? Come. Come, gente. Quer tomar um latte com bolo embriagado? Vai comer. Ai, meu Deus, que delícia. Tem que aproveitar, por exemplo. Quantas vezes a gente tá em casa jantando e tá o celular do lado ali? Né? A gente não... eu convido vocês hoje a provar as texturas, a sentir a textura da comida que vocês vão comer. Como é que é? É assim? É assado? É mole? Qual o gosto? Quando engole, o que acontece? Faz esse teste. Toma banho. O sabonete. Você já percebeu que a gente começa a tomar banho no mesmo lugar de sempre? Assim, o sabão vai para o mesmo lugar? É o hábito, é tudo hábito, é automático. E a gente leva a vida no automático. Tem gente que está morta estando viva. Entendeu? Por que as pessoas têm medo da morte? Sim, tipo, todo mundo começa a tomar banho, eu começo sempre lavando a cabeça, a primeira coisa. Tem gente que é diferente, né? Tem gente que é sempre igual. Eu não consigo me enxergar. Eu começo dando banho no meu filho. Mas você deve começar no mesmo lugar sempre. Provavelmente. Então... É assim, a gente leva a vida no automático. Mas assim, você falou de aproveitar a vida, é claro, né? Tomar o mousse, mas existe um limite para isso. Então, a pessoa pensa que aproveitar a vida é igual aquele filme. Não é, né? É aproveitar com equilíbrio. Entendi. Não é beber todas. Sim, eu ia falar isso. Não é isso. É você... O que acontece quando eu falo aproveitar a vida? Para mim, o planeta Terra é uma imensa garderie. Quer dizer, pra gente tem mais... Garderie é como se fosse um jardim de infância, né? E todos nós somos crianças aqui. Sim. Né? Então, como é que criança aproveita a vida? Ela curte a caminhada. Ela curte. Às vezes, se você vê vídeo de criança, seja no TikTok, qualquer mídia, você vê que ela curte ali cantar, curte aquele momento da vida. A gente não curte. Entendeu? A gente está sempre preocupado com alguma coisa, com coisas que não existem, muitas vezes. Então, é esse o convite que eu faço, né? Pra gente... Aí você deve pensar, nossa, a Sária sabe, ela tá sempre ali, né, no presente. Não, é difícil. É um teste, entendeu? É como se fosse... Isso que você falou, né, para quem acredita na Bíblia, Jesus falou, né, que a gente tem que se tornar, de certa forma, como crianças, né? Enxergar a vida como criança, é verdade. Não é como adulto irresponsável. Exato. Sim. Não é como adulto infantilizado. Não quero nem falar sobre morte. Não, vamos sentar aqui, vamos conversar. Sabe? É diferente, né? É uma visão bem diferente. E outra coisa também, uma coisa que eu adoro é que desde pequena que eu quis ser, era como ter a presença que Jesus Cristo tinha. E só com a presença ele né? É verdade. Porque a história dele sobreviveu tantos anos, né? É incrível. Sim. Então, esse homem foi incrível, realmente. Então, é isso que eu busco também no meu trabalho. Quando eu chego, eu já sou um ponto de que ancoragem
em meio ao caos. Então, quando alguém, assim, é impressionante. Quando eu chego, é como se eu abrisse os caminhos, assim. Ah, ela chegou. Então, Isso em qualquer lugar? em qualquer lugar. Porque eu aprendi a fazer a minha imagem a ser um ponto de ancoragem. Entendi. Entendeu? Não de desespero. Eu aprendi a ser um porto seguro para os outros quando me veem. Entendi. Então, Quando a Sara chega no café aqui, Ah. ela abre a porta, a gente já começa todo mundo a dar gargalhada já lá. aí outra história. Lá vem uma história nova. Lá vem uma história nova. Aí é assim, né? Então eu faço isso com a minha imagem, né? Que a imagem tem muito poder, que é o seu Sim. cartão de visita, Sim, né? total. Ainda tô aprendendo muito, mas é bem interessante. E essa tudo isso parte. você aprendeu no curso ou você tem desenvolvido durante a profissão? Não, isso aí veio, assim, foi incrível, porque eu vivi num lar católico, eu estudei no colégio de freira, foi bem difícil. E quando eu era obrigada a ir à missa. E minha mãe sempre falou assim, quando fez 18 anos, eu tinha que, eu poderia escolher minha vida. Então foi aí que eu escolhi, né? Sair da igreja, aprender, então eu fui a várias religiões, foi aí que eu comecei meu estudo. Mas depois que eu me especializei nessa parte, né? Se desenvolvendo de nisso. O dia a dia Isso. também foi. Eu fui te encontrar o moldando. Deus que não me... Eu fui encontrar o Deus verdadeiro, não é o Deus que era me apresentado. Sim, sim, sim. Então, só a gente concluir os livros que ela trouxe aqui. Sim, sim. A gente vai deixar na descrição. Uhum. Quem quiser se aprofundar um pouco mais nas histórias, na profissão e também entender um pouco mais do que é, né, a doula de fim de vida, a gente deixa os livros na descrição aqui, né? Uhum. E É a última coisa que eu queria falar. Pode falar. Pra ver o filme é A Saudade que Fica, no Netflix. a gente legal. ia começar agora. Eu ia te perguntar isso que eu falei dos livros, eu ia Jura? botar o livro e ia perguntar dos então tá filmes. bom. Filme. A Saudade que Fica. É um filme japonês. Não vou falar Tá bom. nada. Veja. Eu achei que ela ia falar Ghost. Não. Ver o filme também bom é Um Dia. Um dia. Um Dia. Não vou falar mais nada. Só assista. Tá bom. Beleza. E o outro foi A Partida, que é maravilhoso, que é um filme japonês também, que conta essa parte de cuidar do corpo, né? Quando chega a morte. Essa questão cultural, você falou do japonês, ele vê a morte diferente do que a Vê gente no diferente. ocidente aqui, né? É bem diferente. Você já acompanhou alguém meio que Não, aqui não. oriental, né? Que não tem essa visão ocidental de morte? Não, aqui ainda não tive a oportunidade. Quem sabe, né? Um dia. Quem sabe. Eu queria deixar aqui também para quem for assistir o Instagram da Sara, que é _ Sara com H Nívia. A gente Então, bota quem aqui quiser, também na descrição a gente bota na depois. descrição do vídeo lá também. Muito obrigada, Sara, rapaz. Nós que muito, agradecemos. muito obrigado. Que conversa sensacional. Jura, gostou? Ai, que Pô, bom. foi E aí, ótimo. ficou mais leve agora? Eu tô mais leve, agora eu tô Tá mais todo mundo leve, mais leve. Meu ponto de ancoragem agora aí. Promete Bem que legal. vai ver como é que é a comida hoje. Vamos fazer isso hoje. Ai, sensacional. Todo mundo que tá assistindo também vai fazer isso. Legal. E obrigado aí pelo, né, essa conversa Pelo aqui. tempo, eu né? achei Eu que eu agradeço. achei que fosse uma conversa mais pesada, mas foi uma conversa leve. Não, foi como eu foi, falei, né? né? É gostoso. Eu tinha certeza que não ia ser uma conversa pesada. É. E obrigado por estar aqui com a Obrigada. gente, por todas as reflexões, porque tem muita reflexão. Sim, sim. Tem. A Infelizmente gente- não deu tempo para falar tudo, mas já é o suficiente para começar a Mas vai ter outras. A gente faz uma parte 2, porque sim, é um assunto assim, que nos faz pensar, né? Sim. Faz repensar. Assim, Não, e eu até tenho porque certeza. a gente falou muito dessa parte da profissão dela, mas a gente pode falar de outros assuntos com ela também, né? Sem O que tu dúvida. faz fora da profissão, né? É o que eu faço. As aventuras no Canadá. A gente entra nesse assunto depois. Muito obrigada. Muito querido. obrigado. Obrigado. Que o Divino Até nos a próxima. abençoe sempre. É isso aí. Amém. Valeu. Então, valeu, galera. Até a próxima. Até. Um abraço.